Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre consequências, a lei de ação e reação, aquilo que nós recebemos de volta pelas nossas atitudes, pensamentos e palavras, tá bom? Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez com a oportunidade de aprendermos e crescermos. Que saibamos nos abrir para essa inspiração que vem dos anjos e mentores que nos guiam e que sejamos, Senhor, capazes de refletir o Teu amor e a Tua luz aonde formos. Gratidão, que assim seja. Muito bem, e para nós darmos início, então, à nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Lucas comentado por Emmanuel e o tópico de hoje é o Lucas capítulo 23, versículo 31. Por que se fazem essas coisas ao lenho viçoso? O que acontecerá ao seco? Madeiros secos. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo medem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes requitícias não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre por espírito de maldade e ingratidão, mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas sim por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Que assim seja. Eita, ó o puxão de orelha. Esse texto sublime é um ensinamento bendito que nós teimamos em não relembrar no nosso dia a dia, na vida, no nosso cotidiano. Jesus, o ser mais sublime que já nasceu neste mundo, foi condenado a uma morte na cruz, sem nunca ter feito mal algum e sem trazer impurezas em sua alma. Simplesmente por querer nos ensinar o caminho de conexão com Deus, como ensinou de fato. É o caminho do Evangelho, que é o que nós meditamos aqui, né? Então, se Jesus recebeu isso deste mundo, que ainda é de provas e expiações, tão cheio de sentimentos menos dignos e ações não boas, imagine nós que somos ainda esses galhos secos, como diz Emmanuel. Jesus era o galho mais viçoso da árvore da vida que esteve aqui nessa terra, e nós somos galhos secos, com nossas imperfeições ainda tantas, e que já erramos tanto aqui neste mundo, no passado, e simplesmente recebemos amor e mais seiva abundante de Deus para continuarmos tentando melhorar e frutificar, apesar de todas as nossas faltas, erros, né?
Então, o que Emmanuel vem nos falar é bem assim, pessoal, Jesus, sim, ele foi injustiçado de alguma forma, né, que a gente tem que avaliar, porque ele já sabia tudo o que aconteceria, mas ele foi injustiçado por nossos erros, por nós condenarmos a cruz. Mas nós não somos injustiçados. Nós estamos colhendo os frutos de nossas ações quando determinadas situações acontecem. Por isso, muitas e muitas vezes, coisas que nós consideramos ruins, nada mais são que corrigendas, que reparos, tentativas de educar. Quando o amor não ensina, a professora dor vem nos visitar e ensinar pela dor, né? É assim que muitas vezes nós temos facilidade de aprender, porque no amor a gente fica cômodo, a gente fica como está, só olha para os pequenos detalhes e erros dos outros e nada de olhar para os nossos próprios defeitos para corrigir. E aí vem o ensinamento de Deus, porque todos nós somos destinados a estarmos plenos em Deus. Para isso nós temos que evoluir, e essa evolução pode se dar por amor ou pela dor, através desses processos educativos, nessa escola bendita que é a Terra, esse hospital, escola, né? Porque ainda somos tão doentes. Portanto, nós, galhos ressequidos, saibamos reconhecer que nós colhemos os frutos de nossas ações nessa vida e para o passado. Então, quando acontecem situações difíceis, ao invés de reclamar, ao invés de simplesmente maldizermos as situações, busquemos aprender para que ela não precise se repetir, porque toda lição aprendida não precisa ser repetida, né? Apenas os seus frutos começam a ser gerados por um galho que começa a tentar frutificar, gerando amor e ensinamento para os nossos irmãos, para os galhos vizinhos, né? É o que nós estamos fazendo aqui, tentando aprender, tentando, com as situações do dia a dia, evoluir, tá bom? Então, dando continuidade a esse ensinamento lindo, nós vamos ler o livro amado Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o 37, o filho ocioso. Reportava-se à pequena assembleia variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou o complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reinado prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. E de tempos em tempos visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam ao bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava em sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, e devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos, pretendendo viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos,
quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, um dos sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adianta semelhante convicção se fugistes aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição, em que te servia a confiança no Senhor, se vieste a Ele trazendo 1 minuto de colaboração em benefício de todos. Observa-se, logo, que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e sua saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade por meio da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, e nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos seus semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico no lar da noite foi expressivamente encerrado. Que assim seja. Ai, ai. Que puxão de orelha contínuo, né? E nós? A pergunta que não quer calar. E nós? Quem somos nós? Neste reino vasto, produtivo, belo, cheio de árvores, águas, pássaros e com leis regidas pelo soberano Deus, que muitas vezes desobedecemos. Quem somos nós? Somos pelo menos esforçados para tentar aprender com cada passo dessa lição? Somos pelo menos proativos para tentar estender o mínimo que nós tivermos, e nem materialmente somente não, de tempo, de palavras, de oração, de atenção para o nosso próximo, para os servos que nos rodeiam, deste soberano supremo que é puro amor, bondade e dono de tudo? A pergunta que não quer calar para renovarmos a nossa vida: estamos pelo menos fazendo o esforço contínuo de melhorar um pouquinho que seja em cada passo desse empréstimo bendito de terras belíssimas, de um planeta de natureza exuberante, de uma vida, enquanto tantos estão esperando uma oportunidade de tê-la? O que nós estamos fazendo com isso? Esse servo reconhecia a existência do Todo-Poderoso, do Soberano, mas nunca fez nenhuma questão de uma oração, de uma retribuição, de um reconhecimento, ou de pelo menos uma ação em favor daqueles que o cercavam. De pelo menos cuidar deste vasto campo, trazendo o mínimo retorno ao soberano, por tanto amor e dedicação. E aí
quando o véu da vaidade e do orgulho cai, com a matéria que padece, que passa porque ela é só um empréstimo temporário, esse nosso corpo, né? Vai ficar, e aí nós começamos a refletir. Muitos começam, né, a refletir neste momento. O que eu fiz com o meu tempo? Eu reconheci. Eu acho que agora eu vou tentar bater as portas do soberano. E aí, o soberano nos diz: filho amado, você fez algo para merecer estar aqui? Porque uma das leis soberanas é: tudo que vai, volta. Tudo que fazemos tem retorno. Não podemos querer colher os frutos se não plantamos. E aí, ele simplesmente recebe um convite de um dos superiores, que podemos aí fazer uma analogia com os nossos anjos de guarda, os mentores de luz de mais alto, que vem nos dizer: meu filho, agora você já perdeu esse tempo. O que podemos fazer é recomeçar tudo do zero, mais uma vez, para tentar fazer melhor. Mas agora não tem como chorar sobre o leite derramado. Não tem como simplesmente querer ser amparado e entrar pela porta estreita para o reino de Deus de fininho, sem ter feito a sua parte. Isso não existe. Isso é conquista de cada um e ninguém pode fazer por nós. Então, que nós possamos fazer uma autoavaliação e buscar fazer o mínimo, porque é o esforço contínuo de pequenas melhoras nas pequenas coisas do dia a dia que fazem toda a diferença no final para uma vida plena e bem vivida. Apesar das dores e dificuldades, apesar de ainda sermos galhos secos, podemos fazer a nossa parte, né? E dentro deste contexto, hoje nós temos um artigo científico lindo, um artigo especial, em minha opinião, cujo título é o seguinte: autoavaliação com falhas, implicações para a saúde, educação e local de trabalho. Esse artigo foi publicado no Journal, ou na revista, que tem como título Psychological Science in the Public Interest, que quer dizer Ciência Psicológica de Interesse Público, pelos autores David Dunning, Chip Heath e Jerry Sulz. Bem, esse artigo científico ele é muito interessante porque ele faz uma análise da autoavaliação que as pessoas têm sobre si mesmas, sobre suas ações, boas ou ruins, produtivas ou não produtivas, em 3 aspectos: os aspectos profissionais, os aspectos de saúde e os aspectos de estudo. E sabe o que é mais interessante? É muito profundo e complexo. Para aqueles que tiverem tempo e interesse, eu sugiro que leiam o artigo. Ele traz uma reflexão mostrando que, via de regra, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em fazer uma autoavaliação. Elas julgam e avaliam os outros de uma maneira mais assertiva do que a si próprias, sendo normalmente condescendentes consigo mesmas. Ou seja, o que isso quer dizer? Na hora que a pessoa está no trabalho, ela tem facilidade de apontar os erros e os defeitos do outro, mas ela se auto-julga pelas intenções apenas e não pelas ações de fato. E aí ela costuma se avaliar mais positivamente do que ela de fato é. E aí na hora que a gente pega o superior avaliando, essa avaliação não condiz, né? A mesma coisa na saúde. A pessoa costuma avaliar que para ela a vida saudável é boa, tudo bem, ela faz tudo certinho. Na hora que ela compara com os outros, ela acha que ela tá melhor. Mas na hora que a gente pergunta ao médico, tá tudo ruim, muita coisa negativa. E aí vem de vez em quando aqueles sustos de uma doença repentina e a pessoa: mas como? Eu tinha uma vida regrada, será? E nos estudos a mesma coisa. A pessoa se autoavalia como esforçada, estudiosa, mas o professor tem uma avaliação mais precisa e condizente com a realidade daquele que está estudando. E no final os autores falam assim: nós temos que treinar
a nossa autoavaliação para ser mais precisa, porque isso nos dá ferramentas de crescimento e evolução para sermos mais assertivos e termos a capacidade de reconhecer em nós o que temos que melhorar e sermos efetivos nessa melhora, né? Então, mais uma vez, os galhos secos têm que se reconhecer como secos primeiro, para depois começarem a produzir a seiva, saber aonde acertar e por onde seguir, tá bom? É isso. Gratidão mais uma vez. Para nós fazermos o encerramento, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse evangelho tão lindo que nos ensina. Que saibamos, Senhor, nos abrir para essa inspiração e essa seiva divina que flui pelo Mestre Jesus através do evangelho, sendo cada vez mais viçosos, ó Pai, abertos a esse toque de luz de mais alto, para fazermos o bem, para sermos melhores e para fazermos o esforço consciente de crescimento e de amor. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.